Assalamu alaikum. Neste vídeo, vamos falar sobre como no judaísmo, na literatura rabínica, existem essas tradições em que a mão de Deus está atada. Então, vamos começar com isso. Esse é o Aya Rabadoi, e diz, assim, de Israel, e amarraram suas mãos atrás deles. Então as mãos de Israel, seus inimigos, as amarraram atrás deles. O santo, bendito seja ele, disse, eu escrevi na Torá, estarei com ele na aflição. E agora meus filhos estão se debatendo na aflição e eu estou em conforto. Como que ele retraiu sua mão direita. No fim das contas, ele revelou isso a Daniel. Isso é o que está escrito, mas você vai até o final. Daniel disse a ele para te dar uma prestação de contas. O santo, bendito seja ele, disse a ele, e descanse. Ele disse a ele, eu vou descansar para sempre. Ele disse a ele, você vai ficar de pé. Ele disse a ele, contém, com os justos ou com os ímpios. Ele disse a seu destino, com os justos. Ele disse a ele, no final dos dias, ou no final da mão direita. Ele disse a ele, o final da mão direita, aquela mão direita que está subjugada. Então a mão direita de Deus está subjugada. Eu coloquei um fim na minha mão direita. Quando eu redimir meus filhos, eu terei redimido minha mão direita. Foi isso que Davi disse. Para que os teus amados sejam salvos, entrega a tua mão direita e responde-me. Então, essa ideia de que Deus, a mão direita de Deus está, sabe, precisando de salvação. Isso é muito estranho. E isso é simplesmente uma linguagem inadequada. Estarei com ele na angústia. Devo me sentir confortável. E, sabe, como uma resposta a pensar que ele não deveria se sentir confortável, ele retrai a mão direita. E então ele precisa que seja salvo, etc. Esse é outro Midrash Tá. O Rabino Aya disse que toda a salvação que chega a Israel vem do santo. Bendito seja ele. Como está escrito, estarei com ele na angústia e lhe mostrarei minha salvação, disse Israel. Mestre do mundo, e tanto quanto você disse, estarei com ele na angústia. Nas palavras do Salmo 60, verso 7, salva com a tua mão direita e responde-me. Assim, se você nos responder, a sua salvação é sua, como está escrito no Salmo 80, verso 3. Vem nos salvar, de modo que a tua mão direita não fique para trás. Como está escrito, ele colocou sua mão direita para trás. Então esse rabino diz, veja o que está escrito em Zacarias 9.9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Eis que o seu rei vem para os justos e salvos. Então ele comenta que não está escrito salvando Paqui, mas salvo. E assim, basicamente está dizendo, o significado é que Deus é quem salva. E assim está escrito em Isaías 62:11, o rabino. Para a salvação, ele, por assim dizer, está salvo. Meir disse, então o Senhor salvou Israel naquele dia. O texto escrito aqui diz, então o Senhor foi salvo. Por assim dizer, ele foi salvo naquele dia com Israel. O que é isso? E a propósito, tudo isso é uma compreensão incorreta do hebraico. Esses versículos. De novo, voltamos ao Aya. Então o rabino Ieda bin Rabino Simão diz que, quando as iniquidades foram a causa e os inimigos entraram em Jerusalém, eles pegaram os poderosos de Israel e amarraram suas mãos direitas para trás. Então, essa é a mesma tradição, mas aqui você pode ver que eu citei o comentário. Então ele retraiu a mão direita dele. A frase em hebraico no versículo, geralmente traduzida como ele retraiu sua mão direita, também pode ser traduzida como ele colocou sua mão direita para trás. Deus não responde às atrocidades e indignidades cometidas pelo inimigo contra seu povo, como se suas mãos estivessem amarradas nas costas. E então aqui, eles disseram, ok, eu vou pôr um fim na minha mão direita. Eu vou pôr um fim às restrições na minha mão direita, etc. Então você pode ver que estou explicando o texto corretamente. E isso é Sikda, pacifica Rabaqui. E isso é
Isga 17. Se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, minha mão direita será esquecida. Segundo Bar Kapara, Deus disse a Israel: o tempo da minha redenção está na sua mão, e o tempo da sua redenção está na minha mão. O tempo da minha redenção está na sua mão. À medida que o teu coração se ensoberbece, de modo que te esqueces do Senhor teu Deus. E o tempo da sua redenção está na minha mão. Se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, minha mão direita esquecerá. Ok. Para o Rabino Doza, isso primeiro significava: se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, minha mão direita esquecerá como realizar milagres. Eu deixarei de ser Deus. Ou seja, ok. Então continua. Então, eu quero dar um zoom para fora. Se vocês quiserem uma captura de tela, e depois eu posso dar um zoom mais perto. O Rabino Azaria e o Rabino Aya disseram em nome de Rabalaqui. Você percebe que quando os pecados de Israel trouxeram isso, os inimigos invadiram Jerusalém, os inimigos capturaram os guerreiros de Israel e amarraram suas cabeças atrás das costas. Então, o santo disse, a escritura diz, eu estarei com eles na angústia, etc. Então, de novo, temos a mesma tradição aqui, na Pesikta Rabati. E você pode conferir se há algumas pequenas diferenças. Aqui está algo interessante. Então Deus responde, no final do meu Yamim, no final das minhas mãos direitas serem amarradas atrás das costas. Com essas palavras, o santo estava imitando Daniel, ou insinuando algo a Daniel. Eu estabeleci um tempo para minhas mãos direitas estarem amarradas. Enquanto meus filhos estiverem presos na escravidão, minha mão direita estará amarrada com eles. Novamente, enquanto meus filhos estiverem presos na escravidão, minha mão direita estará amarrada com eles. Quando eu libertar meus filhos, eu libertarei minha mão direita. E novamente, eu estabeleci um tempo para minhas mãos direitas estarem amarradas atrás das minhas costas. Então, David, a mesma coisa aqui. Davi tinha em mente a redenção de Deus, quando disse que eles poderiam ser libertados por causa do teu amado, ou redimidos por causa da tua mão direita. Agora, Cherry Lavin, em seu artigo, os judeus disseram que a mão de Deus mudou. Quran 564 como uma resposta a um Midrash em um Piyut. Tu, Rabino Eliezer. Akalir, eu não sou mais familiarizado com esse gênero. Piyut tem algumas orações de algum tipo. Não acredite que eles são tão autoritativos quanto o Talmud ou algo assim, mas são basicamente algumas orações judaicas. Então ela cita isso, que, em uma dessas orações, diz que os anciãos ficaram horrorizados quando ele foi permitido de cima fazer a sua vontade e ele estava amarrado em correntes. Então, basicamente, eles estão dizendo que a mão de Deus estava amarrada em correntes. E então, ela menciona aqui, de acordo com Ibal Jauzi, um dos significados da aia, ou uma das, desculpe, não os significados, mas uma das interpretações que as pessoas deram da aia. É basicamente em que os judeus disseram que, porque Deus não, sabe, salvou Jerusalém da destruição, etc. Que, sabe, a mão dele está amarrada, ou a mão dele está presa. E por que Deus não o salvou? E Adulali Mauluda, que significa que a mão dele está amarrada. Certo, que é um pouco semelhante às maneiras como foi usado aqui. Embora, na minha opinião, a aia seja sobre. Os judeus estão dizendo que Alá é barato, e isso parece ser a opinião predominante. E eu duvido que essa opinião que Ibal Jauzi mencionou seja autêntica. Mas você pode ver que os judeus de Medina estavam pensando em coisas semelhantes. Linha em direções semelhantes. E, claro, eu já fiz vídeos sobre a literatura talmúdica, tendo algumas coisas que se relacionam com a aia na Sura 3. Sobre eles dizerem que Deus é necessitado e que estamos livres de necessidade. E também há algo que, talvez, ou parece, que eles ensinam um jeito da oração, que se você a reza e Deus não a responde sua oração, te dando o que você quer, então a implicação se torna que Deus é barato. Então eu já discuti isso no meu canal, mas tem uma outra série interessante de textos. De qualquer forma, só para finalizar esse vídeo, vou apenas
citar a Aia. Na verdade, as duas mãos dele estão abertas. Ele gasta como quer. E com certeza, muitos deles vão aumentar em rebeldia e incredulidade, como que foi enviado a você, do seu Senhor. E colocamos entre eles a inimizade e o ódio, até o dia da ressurreição. Kulamuni, U, Atailfacad, Alau decidem. E os judeus dizem, a mão de Allah está mudada. As mãos deles estão acorrentadas e eles são amaldiçoados pelo que dizem. Na verdade, ambas as suas mãos estão estendidas. Ele gasta como ter. Revelado aumentará a transgressão. Lançamos inimizade e ódio. Quando acendem guerra, apaga e corrompem, desaprova. Nós lançamos entre eles inimizade e ódio até o dia da ressurreição. Toda vez que eles acendiam o fogo da guerra, Allah o apagava, e eles se esforçam por toda a terra, causando corrupção, e Allah não ama os corruptores.